Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. É uma alegria poder falar com os irmãos hoje de manhã sobre a graça de Deus. Espero que estejam bem e já focado em Cristo Jesus. É dia 8 de março de 2021. Espero que você já esteja recebendo da fonte que é Cristo em você, a esperança da glória. Espero que você esteja ciente da sua necessidade do apoio contínuo de Jesus para você poder viver a vida cristã. Estamos em crise ainda no Brasil, com a questão de coronavírus e também no mundo inteiro continua essa batalha, mas teremos graça suficiente um dia de cada vez em Cristo Jesus para a gente ser a pessoa que Deus quer que a gente seja. Isso é pela fé em Cristo que a gente consegue afirmar isso. É uma alegria ver vocês chegando aqui. Eu estou lendo os nomes, as pessoas que estão chegando. E depois da gravar esse live no Facebook, é uma alegria depois ler os seus comentários e saber que essa comunidade fazendo o passeio na vinha se reúne durante esse dia inteiro e depois, pessoas fazendo parte do nosso diálogo sobre Jesus Cristo. O tema, a ideia hoje é graça. Graça é um assunto muito importante na formação espiritual. A maneira que a gente entende a graça de Deus nas nossas vidas é extremamente importante para a gente pensar corretamente e perceber o apoio que temos diariamente, momento a momento, que vem diretamente de Jesus Cristo que habita em nós. É uma coisa linda. Deixa eu ler um versículo, depois a devocional e depois a gente conversa um pouco. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Está falando dos outros líderes e apóstolos. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu quero ler de novo e presta muita atenção. Ele não está sendo orgulhoso. Ele está fazendo uma declaração de fato. O grande poder na vida do apóstolo Paulo foi sua receptividade, sua capacidade de receber todo dia a quantia certa da graça de Deus para ele fazer tudo o que ele estava fazendo. Ele não estava sendo orgulhoso, ele estava falando: eu recebi melhor. Ele não está dizendo, eu fiz melhor. Eu recebi mais e consegui repartir mais por causa disso. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Efésios 2:8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. O que temos e o que fazemos vem da graça de Deus. O que é então a graça? A graça é Deus nos dando o que Ele exige de nós. É Deus sendo o que Ele é. É Deus sendo o que Ele é e nos dando a capacidade de viver de acordo com o padrão que Ele estabelece para um ser humano. Pela graça, Ele nos dá essa capacidade diretamente do seu caráter e poder. A maioria dos discípulos de Jesus sabe que é perdoada e que vai para o céu pela graça de Deus em Cristo. Eles entendem que Jesus morreu por seus pecados como um sacrifício perfeito que para todos sempre nos livrou da condenação.
esse conhecimento liberta um poder tremendo nas suas vidas, pois eles conseguem ver a graça de Deus em Cristo como sua graça pessoal. Realmente a graça é maravilhosa. Ainda assim, muitos discípulos parecem não compreender que a capacidade de viver a vida cristã é também o fruto da graça de Deus em Cristo. Nós recebemos de Deus em Cristo e através de Cristo essa capacidade de viver a vida cristã. Porque Jesus, em João 15, diz: sem mim nada podeis fazer. Porque nós precisamos receber a capacidade de viver a vida cristã. Pela graça de Deus em Cristo, essa capacidade habita em você agora mesmo. O que eu queria comunicar é algo que demorou para eu compreender e demorou para eu viver. Ainda é uma obra em andamento na minha vida. Porque aprender a viver pela graça vai contra totalmente a nossa ideia da gente ter que assumir responsabilidade para ser o que Deus quer que a gente seja. Em vez de a gente receber a capacidade. Uma diferença enorme entre eu decidir que eu vou viver a vida cristã e eu, em humildade e pobreza de espírito, receber a vida cristã. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uma diferença enorme entre encorajar pessoas a organizar suas vidas na luz das Escrituras, por exemplo, e falar para uma pessoa: receba tudo diretamente da fonte, que é Cristo Jesus, e Ele é a videira verdadeira, e tudo que você vai externar como fruto não vem de você, mas vem diretamente do caráter de Deus revelado e mantido em nós, em Cristo Jesus. Eu acho que para os discípulos, nós temos que constantemente compreender que não fomos somente perdoados pela graça, mas tudo que a gente faz que combina com Deus, vem da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Somos criaturas que precisam do apoio divino, a graça de Deus. 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento a momento. Nós não temos o poder de simplesmente decidir não pecar. Nós não temos o poder de dizer: hoje eu amarei, eu vou perdoar, eu vou andar uma segunda milha. Nós temos que sempre falar, antes de uma declaração dessas, dizer: com o apoio de Deus e na graça de Deus, eu vou virar a face. Pela graça de Deus, eu vou amar e abençoar o meu inimigo. Pela graça de Deus, eu serei um marido que ama corretamente sua esposa. Nós somos pessoas que não têm condições de declarar o que nós decidimos fazer. Nós temos que dizer: se Deus permitir, farei isso ou aquilo. Eu me lembro uns anos atrás que eu estava aconselhando um casal e eles estavam num momento no seu casamento quase de separação e divórcio. Eram membros da igreja, pessoas sinceras, mas era uma situação bem complexa entre esses dois.
E o homem tinha um problema com ira e raiva. E a mulher tinha uma vida cheia de mágoa por causa de outras maneiras que ela foi tratada em um outro casamento. Então era muito complicado. E um dia começou uma briga na casa deles. E o homem ficou bravo e agrediu sua esposa. E alguém chamou a polícia. Então, quando a polícia chegou, o homem estava super envergonhado, a mulher estava super machucada emocionalmente. E quando vieram falar comigo depois, o marido entrou no meu escritório carregando sua Bíblia. E ele estava num estado de profunda vergonha, ele sentiu tanta vergonha do que ele tinha feito. Então ele queria garantir para sua esposa que ele nunca faria aquilo de novo. E ela não acreditava nele. Mas também, falando a verdade, eu também não acreditei nele. Porque ele pegou a sua Bíblia e começou a ler o versículo, em outro versículo, e prometer na luz das Escrituras que ele nunca faria de novo, porque ele estava compreendendo o seu erro e ele estava fazendo promessas e tudo mais. Eu parei ele, eu falei, olha, você está fazendo promessas que você não pode cumprir. Não, pastor, eu estou sendo sincero. Então eu ajudei ele a mudar a maneira dele pensar sobre essa situação. Eu falei para ele, a sua esposa não está acreditando nisso, também eu não estou, porque você não está incluindo a graça de Deus na sua declaração. Você está nos dando um plano para você gerenciar o problema. E você já mostrou que você não tem controle da sua ira e raiva. Então a gente mudou a maneira que ele estava falando com a esposa. Em vez de ele falar, eu prometo nunca mais fazer, a gente incluiu essa frase. Pela graça de Deus, um dia de cada vez, eu amarei você. Pela graça de Deus, recebida de Deus, um dia de cada vez, eu posso ser o marido que você precisa que eu seja. Você percebeu a diferença? A diferença é que a graça elimina na minha cabeça, no meu coração, nas minhas emoções, que eu sou capaz de amar minha esposa como eu deveria amar a minha esposa. Ou manter a minha tranquilidade e paz e calma quando eu me sinto atacado e eu fico na defesa. Somente pela graça de Deus eu consigo andar uma segunda milha, virar a face, emprestar para quem me pede emprestado, de perdoar 70 vezes 7. Nós temos que abandonar a ideia que a gente consegue gerenciar os nossos pecados. Ninguém consegue gerenciar os pecados. Você precisa de poder. O poder de viver a justiça em vez de viver o pecado. Eu uso na minha própria vida essas declarações. Eu não sou, mas Ele é. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não sei, mas Ele sabe. E depois eu acrescento. E Ele é generoso comigo. 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 Isso é graça. Graça e crer que Deus é generoso. E Ele não vai reter nada que é bom para mim, para eu ser quem eu preciso ser. Mas a graça vem um dia de cada vez. A graça não pode ser colocado na reserva, na conta de poupança. A graça é como o ar que você respira
respira agora mesmo. Então, abandone a ideia que você pode viver a vida cristã só porque você quer. Você vive a vida cristã porque Jesus quer que você viva a vida cristã. Pare de usar a sua Bíblia como uma prova que você entende. Use a sua Bíblia para aprender a crer mais em Cristo e falar assim: tudo posso naquele que me fortalece. É graça que você precisa. Você não vai ser um fracasso se você viver pela graça. Mas se você tentar gerenciar o pecado e controlar o pecado e controlar as circunstâncias, você vai sofrer muito. E as pessoas perto de você vão sofrer junto com você. Eu sei que você quer amar, mas saiba disso, sem Jesus, você não pode fazer absolutamente nada. Mas com Jesus, tudo é possível, porque Ele é tudo e Ele vive em você. Pensa nessas coisas, é extremamente importante. Tenha uma semana de alegria e muita graça, e você vai vencer as suas tendências de pecar e machucar outras pessoas. Um dia de cada vez. Que Deus te abençoe ricamente hoje com sua graça.